Oi pessoal, tudo bem por aí? Hoje nós vamos explorar aqui tudo que você precisa saber sobre o vestibulinho da ETEC, sobre como funciona o vestibulinho. Nós pegamos as 10 principais dúvidas que a gente mais recebe aqui no canal, estudamos, elaboramos um conteúdo e trouxemos aqui tudo mastigadinho para vocês. Eu sou o Gil, do Aprova Técnico. Nosso objetivo aqui é ajudar você a conseguir uma vaga na ETEC ainda esse ano. Então, se você ainda não seguiu o canal, se inscreve para que você não perca nenhum conteúdo, tá bom? Então, vamos para o nosso tema de hoje. Desvendando o vestibulinho da ETEC. As 10 principais dúvidas respondidas. E antes de começarmos com os temas, as perguntas que nós vamos responder aqui para vocês, tem uma observação importante para fazer. Oficialmente, todo semestre é lançado um manual novo pela ETEC, um manual do vestibulinho que tem todas as informações oficiais sobre aquele vestibulinho. Então, quando você for se inscrever, você deve ler o manual daquela prova que você vai fazer, porque lá estão as informações oficiais e são as informações que são as reais, verdadeiras, que todo mundo tem que saber. Mas nós acompanhamos há muitos anos e esses manuais mudam muito pouco, exceto na pandemia, que teve uma mudança importante. De resto, são mudanças muito pequenas ou nenhuma. Então esse vídeo aqui vai atender bastante as dúvidas de vocês, mas lembrem-se que o oficial é o manual que está no site vestibulinhoetec.com.br, que nós vamos deixar aqui na descrição e claro que no nosso Instagram e no nosso YouTube, tudo que é importante a gente também vai trazer para vocês. Tá bom? Dúvida número 1. Quais são as formas de ingresso na ETEC? Quais são as formas que dá para entrar? Esse tem uma resposta muito simples, gente. É vestibulinho, processo seletivo. Essa é a única forma. Você precisa fazer a inscrição e precisa fazer a prova. Dentro desta forma de ingresso existem diferentes formatos, que eu vou explicar aqui um pouco para vocês. Mas o mais importante é vocês entenderem que precisa fazer uma inscrição completa, ver o comprovante de inscrição feita, acompanhar o processo para que você saiba a data da prova e o local da sua prova e faça essa prova e depois confira sua aprovação. Por mais simples isso que eu estou dizendo, é importante fazer direitinho e saber que essa é a única forma de ingresso. E aí eu quero explorar com vocês aqui algumas diferenças importantes que vocês precisam entender e ajuda vocês aí na escolha e no acompanhamento do processo. A primeira é o ensino técnico integrado ao médio ou o não integrado, o isolado, que é apenas ensino técnico. Esses dois formatos cobrem mais de 95% dos alunos das ETECs. Então a gente está falando aqui de quase todos os alunos estão em um desses dois. Existem outros menores, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, mas esses dois são os principais e que a prova de vestibulinho que eles fazem é a mesma. Então quando a gente está se preparando para a prova, todo o conteúdo que a gente foca, que passa em exercício simulado, tudo é essa prova que cobre praticamente todas as vagas e que ajuda, e que é a prova que você precisa fazer para ingressar no técnico integrado ou no técnico não integrado. Qual que é a diferença principal dos dois? O técnico integrado ao médio, no próprio nome já diz, você vai fazer junto com o ensino técnico o ensino médio. Então vai ser na mesma grade horária, na mesma turma, na mesma unidade e você só pode entrar se você for cursar o primeiro ano do ensino médio junto. Você não pode fazer depois nem antes. Então você já tem que ter terminado o ensino fundamental e você precisa fazer então a partir do primeiro ano, tá? E o ingresso também é anual. Você só consegue entrar na prova do vestibulinho de dezembro. A prova de junho não tem vagas para esse ensino médio integrado ao técnico, tá bom? Já o ensino técnico isolado, não integrado ao médio, ele tem ingresso no meio do ano e no fim do ano. Então essa prova do meio do ano é praticamente só para essas vagas. E você deve estar no mínimo no segundo ano do ensino médio. Então quando você faz a prova, você pode estar no primeiro, mas quando for começar as aulas, você tem que já estar no segundo ano do ensino médio, no mínimo. Então você pode também estar no terceiro ou até já estar formado. Esses cursos técnicos são não integrados ao médio, então não tem relação com o que você está cursando do ensino médio, apenas que você já deve
ter concluído pelo menos o primeiro ano do ensino médio, tá bom? A segunda diferença importante são as diferentes provas. Como eu já expliquei, a prova principal que cobre mais pessoas é a prova para o ensino técnico, seja ele integrado ou não. Vai cobrir mais de 95% das vagas. As outras provas são para grupos muito pequenos de vagas, então a gente não se concentra aqui. Apesar de que, se for o seu desejo, o seu objetivo, você deve ir atrás, deve se preparar e deve pegar todas as informações no site do vestibulinho da ETEC, que são para vagas remanescentes do segundo ano. Então, alunos podem fazer um processo seletivo para pegar vagas direto no segundo ano do técnico, no segundo módulo, e para isso vão ter que fazer provas específicas daqueles cursos técnicos. Então, por exemplo, a administração é uma prova que vai te exigir os conhecimentos básicos de administração. E aí, para isso, você deve entrar no site. São muitas provas diferentes, porque tem para todo curso técnico. Então, você precisa entrar no site, saber quais são os critérios de aprovação, tudo isso, como funciona, consultar lá para você poder buscar esse processo, ainda que é o que eu estou dizendo. São poucas vagas, são casos específicos. A grande maioria são as pessoas que acessam via curso técnico, que demanda conhecimento escolar até o nono ano do ensino fundamental. Então, é sempre desses que a gente está se concentrando aqui na plataforma, nos nossos conteúdos, tudo que a gente traz para vocês. Também tem os cursos de especialização, que são pessoas que estão mais avançadas na carreira, mas também são várias provas diferentes e que exigem conhecimentos diferentes de cada um. E aí são casos específicos, consultem no site se você for um desses casos. A última diferença que a gente quer trazer aqui para vocês são as provas de aptidão. Tem alguns cursos técnicos, são poucos, mas que tem uma espécie de segunda fase. Todos os outros só tem a prova principal do vestibulinho. Essas outras que eu vou falar aqui, que são canto, dança, regência e teatro, se você escolher um desses cursos técnicos, vai ter uma espécie de segunda fase, que é uma prova de aptidão, muito específica para essas áreas, tá? É uma de canto, uma de dança, uma de regência e uma de teatro, com critérios específicos dessas áreas para você fazer essa prova, esse exame. Então é muito importante você entrar no site e buscar essa informação. Qualquer dúvida, nos procure no nosso direct também, a gente ajuda, do Instagram, mas são poucos casos, mas que você deve ficar atento. Qualquer outro curso técnico que não for desses, você tem um processo seletivo normal, que é apenas a prova principal e a classificação relativa a essa prova. Então vamos para a dúvida número 2. Taxas e processo de inscrição. Para a gente falar sobre isso, eu quero abrir o site aqui junto com vocês, porque todas as informações estão lá, mas eu vou navegar junto com vocês para vocês conseguirem conferir tudo direitinho como funciona. É o vestibulinhoetec.com.br, link aqui na descrição, tá? Eu vou abrir aqui a página, já está aqui no site, tá, do vestibulinho. O primeiro lugar, gente, que vocês têm que acompanhar é a programação e calendário, tá? Tem um resumo das informações aqui, né, que vai se atualizando conforme o processo vai avançando. A gente está gravando esse vídeo aqui no dia 8 de abril de 2024, então essas datas aqui estão atualizadas para isso, elas estão falando do processo de inscrição, que está aberto, vai até dia 9 de maio, mas você consegue ver todas as datas clicando aqui, ó, programação e calendário. Então vamos ver. Tudo começa, gente, com um prazo para quem quer solicitar redução da taxa do vestibulinho. Então isso já responde aqui para vocês que sim, tem uma taxa, esse processo de inscrição, que é de R$40 hoje, né? Já foi menor no passado e mais ou menos a cada ano eles atualizam isso pela inflação e tal, aumentam um pouquinho. Se eu não me engano, a última era de R$34, então aumentou R$6, que comparado a tantas outras taxas de inscrição, é até uma taxa baixa, tá? Mas ainda assim, pode ter alguém com dificuldade para pagar essa taxa, então eles têm um processo para você solicitar redução da taxa do vestibulinho. Então essa data vem antes, esse período vem antes. Aqui no caso já acabou para quem pediu e depois tem que aguardar esse resultado para finalmente ver se conseguiu a redução e aí fazer a inscrição. Um cuidado que a gente já viu de quem fez solicitação de redução de taxa é a pessoa fazer essa solicitação e achar que está inscrito. A redução de taxa não tem nada a ver
com a inscrição. Você vai receber uma resposta de sim ou não sobre a redução de taxa e aí depois você precisa fazer a inscrição. A redução costuma ser de 50%, então metade dessa taxa, em vez de R$ 40, vai pagar 20, tá? E aí você vai poder fazer todo o processo online. Uma observação importante sobre a redução de taxa, como que ela funciona. Você deve pedir e os critérios são: você ter uma renda familiar de menos de 2 salários mínimos e ser estudante, tá? Isso é muito importante, especialmente para o pessoal já formado. Você tem que ser estudante, pode até ser universitário ou qualquer outro tipo, mas você tem que ser estudante. Um dos dois apenas não adianta. Ser só estudante e ter uma renda maior que 2 salários mínimos, não vão te dar a redução. Se você tiver só a renda menor que 2 salários mínimos, mas não for estudante, também não vão dar a redução de taxa. Tem que ser os dois, ser estudante e ter uma renda menor que 2 salários mínimos. Também são regras que vale a pena acompanhar aqui nos manuais do vestibulinho, quando for o semestre que você for se inscrever, tá? E isso vai ter que ser comprovado, eles vão pedir comprovantes disso e tudo isso é bem explicado dentro do processo, tá bom? E aí eu quero abrir junto com vocês agora o processo de inscrição, só para vocês verem aqui a cara dele, o comecinho. Então é esse botão principal. Quando as inscrições estão abertas, eles deixam aqui como primeiro botão iniciar inscrição. E o que é legal, gente, ó, tem todas as fases aqui, tá? E vejam, salvar e ir para a próxima etapa. O que isso significa? Toda vez que você termina de preencher um desses blocos aqui, que vai até o 8º, que é a conclusão, você pode salvar. Ou seja, quando você voltar, você aproveita tudo que você já preencheu. Então vale a pena, assim que vocês já puderem, já se inscreve o quanto antes, hoje, para quem for prestar o próximo, ou no dia que você está vendo o vídeo, se as inscrições já estiverem abertas. Por quê? Porque você não precisa já pagar e concluir. Se você tiver ainda alguma dúvida, alguma informação faltante, você vai poder ver aqui no processo e ter tempo de resolver. E, na dúvida, você deixa salvo e depois você volta e consegue concluir o processo a partir da onde você salvou. Tá bom? Então, gente, lembrem-se, inscrição é uma coisa muito importante. Tem gente que fica com dúvida. Então, leiam direitinho, façam direitinho e você precisa ver um comprovante de inscrição no final. Precisa ter uma frase clara: você está inscrito, aqui o seu comprovante de inscrição. Se você não tiver isso claro, provavelmente você ainda não está inscrito. Então, leia todas as instruções para você concluir bem o processo. Tá bom? Isso é fundamental. Vamos então para a dúvida número 3. Posso escolher mais de um curso? Pode, gente, pode, e tem duas formas e eu quero explicar aqui para vocês com calma, para que vocês usem da forma correta. A primeira forma é a chamada segunda opção. Essa é muito fácil de escolher porque no próprio processo de inscrição vai ter um momento que ele vai te perguntar se você quer escolher um outro curso como segunda opção na mesma unidade que você já está se inscrevendo, tá? Então ele é mais limitado e é apenas para quem está entrando no primeiro módulo. Não aqueles casos das pessoas que entram por vagas remanescentes, isso não tem, é só para quem está se inscrevendo para começar um curso técnico do começo. No entanto, gente, essa opção ela não é tão relevante para as pessoas. Por quê? Porque você só vai poder entrar num curso pela segunda opção se todo mundo que se inscreveu na primeira opção daquele outro curso não se inscrever ou não formar turma de alguma forma. Se tiver menos candidatos do que vagas, ou se tiver mais candidatos, mas as pessoas não se inscreverem por alguma forma, a hora que esgotar isso, sobrou vaga, eles começam a chamar as pessoas que colocaram como segunda opção. Então, de fato, é uma coisa que tem chance menor de você conseguir a vaga, mas se para você é uma coisa que vale, né? Se você tem um outro curso que você acha que seria interessante fazer, ou qualquer coisa que para você funcione, vale a pena você colocar, apenas saiba que você não vai concorrer de igual para igual com quem colocou a primeira opção. Então, de fato, a primeira opção tem que ser a primeira opção, aquele curso que você quer mais.
E tudo isso é dentro de uma inscrição apenas. Você paga apenas uma taxa e pode fazer essa escolha da segunda opção. Agora, existe uma segunda forma que é a mais interessante no sentido de você concorrer de igual para igual com todo mundo, fazendo a mesma prova, que é você fazer mais de uma inscrição, né? Conheço muitas pessoas que fazem até 3 inscrições, e aí você pode se inscrever em unidades diferentes, cursos diferentes, e com uma mesma prova, porque o sistema da ETEC reconhece que é a mesma pessoa fazendo essas diferentes inscrições pelos seus dados. E na hora de fazer a prova, ele vai te mandar, naturalmente, uma prova só para você fazer, um local só, e aquela nota que você tirar vai contar para todas as suas inscrições. E aí você poderá, por exemplo, passar na primeira lista de um, não passar nas outras. E aí você vai falar, puxa, é a outra ou as outras que eu queria de fato mais fazer. Faz a inscrição nesse primeiro, porque senão você perde a inscrição. E você poderá depois, caso quando rodar a lista, né, que tem a segunda chamada, terceira chamada, porque com o passar do tempo algumas vagas vão sobrando, tem pessoas que não se inscrevem por N motivos, pode ser que a vaga apareça para você. Aí você consegue deixar de fazer aquele primeiro curso e fazer o outra, que era a opção maior, mais importante para você, se assim for. Então, a que te dá mais força de você concorrer e conseguir mais vaga é fazer mais inscrições e elas concorrem em paralelo para você. Você não se inscrever em uma não te tira a chance de fazer a outra. Isso é muito bom e você faz tudo isso com uma prova só. Então, é assim que funciona. Se tiverem mais dúvidas, coloca aqui nos comentários ou manda direct pra gente que a gente explica um pouco mais também sobre isso, qualquer caso que for de vocês, tá bom? Dúvida número 4. Como funciona a prova do vestibulinho da ETEC? Como que é a prova? É uma das perguntas que a gente mais recebe aqui, gente. Como que funciona, quantas questões tem, tudo. Então aqui a gente vai explicar de forma simples. São 50 questões, tá? De múltipla escolha. Letra A até letra E. Você tem 5 alternativas, dessas você tem que assinalar a correta. É isso, gente, é só isso. Exceto os casos que eu falo em outros conteúdos ou em outra dúvida que a gente responde aqui sobre a prova de aptidão, que tem segunda fase, ou os casos que não são de curso técnico, que tem outros tipos de prova. Essa prova é assim, 50 questões, 5 alternativas para responder para cada uma. Uma pergunta que a gente recebe bastante. Não tem redação. Você não vai ter que escrever nada de texto corrido. Claro que, por outro lado, tem muito interpretação de texto. Então, leitura, você entender sobre texto é fundamental. Mas a forma de responder vai ser sempre por múltipla escolha, por alternativas. Então, como eu falei aqui, segunda fase, só para os cursos que tem que tem prova de aptidão, que é canto, dança, regência e teatro. Todos os demais cursos, apenas uma fase, apenas essa prova de 50 questões de múltipla escolha. É muito importante, gente, para você conhecer a prova. A coisa mais importante é você testar, você fazer a prova uma vez. Tanto o site do vestibulinho tem lá em PDF as provas dos anos anteriores. É um pouquinho complicado, porque você tem que baixar um PDF, tudo para você fazer. Exatamente por isso que nós oferecemos um simulado gratuito no link que a gente vai deixar aqui na descrição, já colocado numa plataforma de formulário, todo organizado, fácil de responder, inclusive pelo celular, e você recebe no seu e-mail toda a correção com as resoluções de cada questão, para você também já poder estudar um pouquinho e já saber e sentir como é a prova, a dificuldade, os temas que caem. É a melhor forma de começar qualquer processo de estudo. O link vai estar aqui na descrição para vocês, tá bom? E pessoal, se vocês estão achando o conteúdo desse vídeo importante, então já curte aqui o vídeo e se inscreve no canal para acompanhar tudo que a gente coloca aqui. E fica até o final, porque a dúvida número 10 a gente escolheu por ser a dúvida que pode fazer toda a diferença para você conseguir sua aprovação. Vamos para a próxima dúvida, que é a dúvida número 5. Qual conteúdo cai na prova da ETEC? Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante também. A gente quer explicar aqui para vocês. O que cai na prova? São as 50 questões.
que caem das principais disciplinas que a gente tem na escola. Então, português, né, língua portuguesa, matemática, geografia e história e ciências naturais, que são biologia, física e química. Além disso, tem pouquinhas questões que caem às vezes sobre sustentabilidade ambiental, cidadania, projeto de vida, que é um tema, gente, que apesar de não, em muitas escolas isso não ser tratado em forma de conteúdo para você responder, eu considero que é um tema que bom senso já é suficiente para você conseguir responder. Então, você entender um pouco sobre meio ambiente, um pouquinho sobre a vida, você ler o texto com atenção, já é suficiente. São questões que costumam ter uma taxa de acerto muito alta. 70%, 80% das pessoas acertam essas questões, então não costuma ser um desafio tão relevante para você conseguir sua aprovação, de maneira que você pode focar mais nas outras disciplinas, que são as disciplinas mais comuns na escola. E se você for consultar lá no manual do vestibulinho, isso eu considero uma das coisas mais difíceis no processo de preparação para a prova. Por quê? Porque eles colocam essas disciplinas de uma forma muito genérica, gente. Eles colocam assim, todo o conteúdo do sexto ao nono ano, ou seja, todos os anos finais do ensino fundamental, de todas as matérias. Como que você vai estudar isso? Tenho certeza que você está se perguntando. Não dá. Como que eu vou recapitular? Ler todos os livros da escola, de tudo? Não tem como. Realmente, se você for tentar, você não vai conseguir. Então, precisa ter uma análise, que é o que a gente faz aqui para vocês, e tenta trazer o foco no que vai fazer você passar na prova. O que você precisa saber para passar na prova e ter um estudo focado, se concentrar naquilo, melhorar naquilo para você ir bem na prova. Então a gente vai colocar aqui na descrição um outro vídeo que eu gravei especial sobre isso, sobre os conteúdos que mais caem na prova. Tem outros conteúdos também que a gente grava, a gente já gravou e colocou aqui no canal, outros que a gente vai colocar mais para frente, também para te ajudar nessa preparação. Mas a gente já coloca um aqui muito legal que já dá esse senso para vocês de o que cai mais na prova são os temas que precisa estudar e se preparar melhor, porque vai ter mais peso na sua nota. E para fechar, vocês devem olhar as provas dos anos anteriores. Como eu sempre falo, nós temos o nosso simulado gratuito que vai estar aqui na descrição, que é uma prova de 2023 do segundo semestre, toda organizada para você fazer de forma fácil e receber a correção de forma muito simples. É a forma mais fácil de você já conhecer a prova e já ter acesso a esse conteúdo que cai na prova da ETEC. E vamos então para a dúvida número 6. Quanto tempo eu tenho para fazer a prova da ETEC? Por onde eu começo? Pessoas perguntam isso para a gente com uma certa frequência, a gente quer tratar sobre isso aqui com vocês. Primeira coisa, gente, a informação oficial é 4 horas de prova. Sinceramente, é bastante tempo. A gente conhece muitos alunos que costumam levar entre 2 horas e meia, 3 horas, 3 e um pouquinho, já conseguem terminar a prova. Mas, se não tiver um treino, não tiver um preparo, um planejamento, tem caso de pessoa que falta tempo para fazer a prova. Então a gente quer trazer aqui algumas dicas de como você lidar com isso. A primeira, como eu falo constantemente, treinem a prova, sintam a prova. Quando forem fazer um simulado, para tudo, calcula o tempo que você levou para fazer a prova, para você sentir isso. Eu sou uma pessoa que consigo fazer a prova mais rápido, menos rápido, como eu estou precisando de mais tempo ou não, você precisa testar isso e conhecer. Esse é o ponto de partida e como eu sempre falo e falei, o link do simulado vai estar aqui na descrição para vocês treinarem. Mas também a gente vai dar aqui algumas dicas que a gente vê que na prática funciona e ajuda muito. Primeira, não gaste muito tempo numa única questão. Muitas vezes a gente para numa questão que a gente não consegue responder e fica girando em círculos porque não está encontrando uma solução. E às vezes gasta tempo demais nessa, falta tempo para uma outra que você sabia. Então quando você gastou ali mais de 5, 6 minutos numa questão, nós recomendamos deixa anotadinho ali no papel que você precisa voltar para essa questão e vai para a próxima, para você não gastar toda essa energia, todo o seu tempo numa questão só, tá? Segundo, elimina alternativas erradas. Isso ajuda muito a você responder mais rápido uma questão. Porque em vez de ficar olhando qual é a mais certa, qual é a mais correta entre 5 alternativas,
Eliminando, você consegue olhar entre 4, 3 ou até 2. E aí fica mais fácil você achar a alternativa correta. Terceiro, cuidado, não deixa de responder todas as questões. Então, faça isso que eu falei, passe por aquelas mais difíceis, deixa para depois, mas volta para elas. E se você não souber, tenta usar o melhor conhecimento seu e dê algum tipo de chute. Você vai entre 2 questões, ou uma que você está sentindo que é a correta, manda ver, porque em muitos casos você pode conseguir acertar e é mais um ponto para você na prova. Quarto, como eu falei, pratique, pratique, pratique. Simulados, façam simulados. E 5, mantenha-se calmo e focado. Durante a prova, respire fundo, lembre que você se preparou, lembre que você tem condições, que é um objetivo que você quer muito e que se você já está aqui num vídeo como esse, você tem condições de passar. Então, a bola está com você, fique tranquilo e se concentre em fazer o melhor para aquela questão. E somando tudo isso, eu tenho certeza, gente, que é tempo suficiente para vocês conseguirem ir bem na prova. Vamos para a dúvida número 7. Que nota eu preciso tirar para passar na prova da ETEC? Gente, essa é a pergunta mágica, pergunta milagrosa, que ninguém vai ter essa resposta exata ou oficial para vocês. O que existe para quem está vivenciando muito o vestibulinho é experiência, conhecimento e análise dos dados que a gente recebe. Então, o que a gente quer trazer para vocês primeiro é explicar como que você passa na prova. É um ranking, né, do melhor para o pior, das notas que todo mundo tirou, e eles pegam a quantidade de vagas, por exemplo, 40 vagas, eles vão chamar os 40 primeiros. Devem chamar os próximos, é muito comum rodar essa lista e vai ter segunda chamada, terceira chamada, porque tem pessoas que não se inscrevem, ou porque tinha uma opção melhor, uma outra opção que ele preferia, ou porque ele mudou de ideia, ou por qualquer razão que seja, a pessoa não se inscreve e isso é comum de acontecer. Então, pessoas que não se classificaram na primeira lista podem se classificar ainda. E acompanhando essas pessoas, ouvindo as notas, a gente tem uma certa experiência em notas que as pessoas tiraram e foi suficiente para passar e notas que as pessoas tiraram e não foi suficiente para passar. Então, com isso, nós temos alguma estimativa que vai dar uma noção para vocês, apesar de que não é uma regra. Não é garantido nem que vai passar e nem que não vai passar. Só que a gente quer passar isso para vocês. O critério principal, gente, que diferencia um curso do outro é a demanda. Por quê? Para quem já conhece um pouco do vestibulinho da ETEC, sabe, e essa informação está no site, que existe concorrência, existe cursos com muitos candidatos por vaga e cursos com menos candidatos por vaga. E eu quero abrir para vocês aqui no site e vou mostrar essa diferença. Vou dar um exemplo para vocês de cursos que tem mais concorrência e menos, tá bom? Vamos abrir aqui o site. Então aqui, ó, na página principal tem um botão que chama Demanda dos Cursos. Então aqui você vai entrar. O que vai ter sempre é a demanda da última inscrição. Então depois de um tempinho que termina a inscrição de um semestre ou de um final do ano, vai aparecer aqui já a demanda atualizada para aquele semestre. Você vai saber a demanda para o seu curso, tá? Então aqui o único que tem nesse momento é o da prova de dezembro de 23, que era para entrar em 2024. Então vamos pegar aqui como exemplo, você coloca você consegue ver dos cursos mais procurados, mas acho que é menos importante. O mais importante é você ver aqui de uma determinada unidade. Então vamos escolher uma unidade aqui, ó. Eu, como aqui como moro em São Paulo, vou escolher uma de São Paulo, aqui ó, a ETEC de Itaquera. E ele me mostra a demanda por curso das turmas aqui dos cursos técnicos dessa unidade. Então vejam, na prova do semestre passado, nós tínhamos aqui, ó, do médio integrado, olha esse curso, em administração manhã, tinham 629 inscritos para 40 vagas. Portanto, mais de 15 candidatos por vaga. É um curso bastante concorrido. No entanto, tem outros, ó, turma da tarde, apenas 4 candidatos por vaga. Já é uma concorrência menor, é uma concorrência ainda razoável, mas menor. Então você tem acesso a essa informação. E isso faz toda a diferença, claro, na nota que você precisa tirar.
porque quanto mais gente, tende as pessoas que vão passar precisarem de uma nota maior. E aí eu vou passar uma noção aqui baseada na nossa experiência de uma faixa de nota para vocês terem uma noção. Então, cursos que têm uma demanda menor que 2 candidatos por vaga, a nossa experiência diz que você tirar entre 25 e 28 das 50 questões totais é suficiente para você passar. Tem casos que sai dessa faixa, mas o mais comum é ficar nessa faixa. Cursos que têm demanda entre 2 e 5, então, por exemplo, esse curso que eu mostrei de Itaquera aqui, de administração à tarde, 4,35 candidatos por vaga se encaixaria nisso, uma demanda entre 2 e 5 candidatos por vaga. Para esse tipo de curso, a gente acredita que tirar entre 29 e 31 seja suficiente para você passar. Cursos que têm uma demanda entre 5 e 10, então já é uma concorrência maior, costuma conseguir passar já com 33 a 35 de nota, tá? Das 50 questões. E cursos que têm uma demanda maior que 10, na nossa experiência aqui, você precisa tirar mais que 35 até 38, costuma ser suficiente aí para você passar em quase qualquer curso e unidade. Mas reforço que isso é muito caso a caso e cada semestre pode mudar conforme a realidade da prova e daquelas pessoas que se candidataram, tá bom? Então vamos para a dúvida número 8, gente. Sou aluno de escola pública, tenho chance de passar na ETEC? Gente, eu acho surpreendente que a gente ainda receba perguntas assim. A gente recebe. Claro, gente, claro que você consegue. Inclusive, você ser aluno de escola pública te dá um bônus na nota. E isso a gente vai falar na dúvida número 10. Então, fiquem até o final do vídeo que a gente vai explicar como você consegue esse bônus por ser de escola pública. Então, com certeza você tem. E para isso eu trouxe até alguns dados para provar para vocês. O vestibulinho da ETEC, eles divulgam o perfil das pessoas que entraram na ETEC, eles divulgam uma série de dados. E um deles é o percentual de pessoas que entrou na ETEC, que fez o ensino fundamental 2, né, os anos finais, em escola pública. Gente, são 77%. É muita gente, a grande maioria de quem está na ETEC veio da escola pública. Então, você tem toda condição. E 80% aproximadamente desses ingressantes, de quem entrou na ETEC, tem renda familiar igual ou menor a 5 salários mínimos, ou até 0 salários mínimos. Então são pessoas que têm uma renda menor. Então isso também não é motivo para não conseguir entrar na ETEC. A grande maioria vem dessa faixa de renda também. Então não se preocupem com esse tipo de coisa, até com as notas que vocês tiram nas escolas, não é determinante se você vai entrar ou não. A gente fez um vídeo também específico sobre isso, sobre se eu não tiro nota boa na escola, eu consigo passar na ETEC? Consegue. E aí a gente vai deixar o link aqui na descrição, um vídeo exclusivo sobre isso para vocês. Então vamos para a dúvida número 9. Se eu não passar no vestibulinho, eu tenho outras chances de entrar na ETEC? Tem, gente, tem mais chances. Então eu quero aqui explicar isso para vocês, mas antes fazer 2 lembretes fundamentais. Primeiro, que a gente já falou anteriormente, não se esqueça de usar de mais inscrições e a segunda opção quando você fizer a inscrição. Isso é muito importante porque de largada já aumenta suas chances de entrar na ETEC. Tanto porque você tem mais de uma unidade que você considera como boas para você. Então, vale a pena fazer mais uma inscrição. Outro curso que você também considera, tem cursos que têm currículos até parecidos e te abrem caminhos de carreira muito parecidos também. Vou dar um exemplo comum, que é administração e marketing. Por mais que são áreas diferentes, tem marketing dentro da administração e os princípios da administração, todo o conhecimento da administração são fundamentais para o marketing. Então, é uma formação de início de carreira. Às vezes você não consegue o seu curso preferido, mas existe outro que também preencha para você, cumpra para você com o que você quer e te dê o início de carreira que você quer. Então, considere. E também tem flexibilidade de períodos. Tem cursos que tem de manhã, que tem de tarde, que tem integral, que tem noturno. Então, vale a pena você ver a disponibilidade, ver opções que interessam para você
e usar de mais de uma inscrição e mais de uma opção. Então esse é o primeiro lembrete. Segundo lembrete, lembrem-se de utilizar o bônus de inscrição se você se enquadra nos critérios do bônus de inscrição. Eu vou falar sobre esse bônus mais para frente, mas já quero aqui deixar esse lembrete porque ele aumenta muito suas chances de passar, tanto para quem é afrodescendente, quanto para quem cursou escola pública do sexto ao nono ano, portanto, em todos os anos finais do ensino fundamental. Esses dois lembretes são fundamentais antes de a gente falar de outras chances de você entrar na ETEC se você não passar no vestibulinho. Então, vamos falar dessas outras chances. A primeira delas, e considero a mais importante, é a rodagem da lista. Gente, quando sai a primeira divulgação de aprovados, se você ainda não foi aprovado, não quer dizer que as suas chances acabaram. Por quê? Porque nem sempre os convocados se inscrevem naquelas vagas. Portanto, abrem mais possibilidades e eles convocam mais pessoas, que é o chamado segunda lista, terceira lista ou até mais. Então, fiquem atentos no calendário, fiquem atentos nas possibilidades, conversem com as pessoas, mandem mensagem para a gente, que a gente também vai ajudando nesse processo, mas você só não passa quando você não sai em nenhuma lista de convocados e aquela turma preenche todas as vagas com inscritos. Outra coisa, você pode também, se você não passar num curso de primeiro módulo, que você tenta entrar no integrado junto com o ensino médio, você pode fazer depois isolado do ensino médio. Você pode fazer ensino médio em outra escola e fazer o técnico apenas numa ETEC. Então isso é possível, isso fica aberto para você para sempre depois que você não entrou, se você queria fazer o integrado. Então você tem essa outra chance de fazer ETEC. E existe um outro caso que acontece às vezes, e que aí eu pessoalmente considero uma boa opção que as pessoas devem considerar, que é você terminar o primeiro ano do ensino médio em outra escola e se inscrever de novo para o integrado, de maneira que você vai fazer de novo o primeiro ano do ensino médio. Aí o que as pessoas costumam falar, puxa, mas então eu vou repetir de ano? Vai repetir, você vai ter que fazer de novo o primeiro ano do médio. No entanto, o que eu quero ressaltar aqui é, a ETEC é uma coisa que você quer muito? Você percebe as oportunidades que ela pode abrir para você? Você considera ela uma escola muito melhor do que a escola que você está hoje? Então considere essa opção, gente. Pode observar a carreira das pessoas, conversar com as pessoas, posso falar por mim mesmo também. Um ano lá no futuro, na sua carreira, não vai fazer tanta diferença. Você demorar um ano a mais para você se formar. Eu, pessoalmente, acho mais importante você fazer uma formação onde você gosta, onde você acha que vai ser a melhor formação para você, do que correr para se formar muito rápido. Então, quero deixar aqui a porta aberta para essa opção, para vocês considerarem, porque é uma forma de você ter uma segunda chance também no vestibulinho da ETEC. E agora, nós vamos para a dica número 10, a pergunta número 10 respondida, que é uma dica que a gente traz aqui para vocês, bem explicado, que é uma pergunta também que nós recebemos com certa frequência e é algo, por que eu estou chamando de dica? Porque é algo que não pode perder. Se você se enquadra em um dos dois, você tem que utilizar, tá bom? Que é o bônus na nota. Como faço para ter esse direito? Como funciona isso? Sei que muitos de vocês já ouviram falar, porque muita gente utiliza. E se você se enquadra em um dos critérios, você deve utilizar, porque isso aumenta a sua nota. Simplesmente, você vai lá e tirou 30, por exemplo, ou tirou 25. Se você se enquadrou em uma dessas categorias, ou nas duas, e na inscrição você preencheu direitinho, você vai ter a sua nota aumentada. Por exemplo, o seu 25 vira 27, 28, vira mais do que o que você tirou, e isso aumenta, obviamente, muito suas chances de passar. E eu vou explicar aqui como funciona. O que é esse bônus na nota? É uma política do Centro Paula Souza, né, da ETEC, que bonifica para estimular que dois tipos de candidato tenham um incentivo maior a conseguir entrar na ETEC. Quais são esses dois critérios? É uma política de incentivo ao afrodescendente e uma política de incentivo a quem estudou em escola pública no ensino fundamental inteiro dos anos finais. Então, os anos finais inteiros, que é sexto, sétimo, oitavo
e nono. Tem que ser tudo. Se um dos anos você estudou numa escola particular, já não conta. Tem que ser os 4. Tanto até que na inscrição, eles mandam você preencher por ano. Tá lá, 6º ano, fiz em escola pública. 7º ano, fiz em escola pública. E depois você vai ter que comprovar isso. Então esses critérios vão necessitar de comprovação. Você vai ter que seguir lá, tem toda a descrição detalhada. Você deve ler e seguir tudo que está escrito lá direitinho, senão eles não concedem o bônus, tá? E como que é esse bônus? Esse bônus é de 3% para o afrodescendente e 10% para o aluno que cursou escola pública no ensino fundamental, anos finais inteiros. E se você se enquadra nos dois, você deve pedir os dois e você vai ter a soma. 10 com 3, 13%. Acima da nota que você tirar. Então, se você tira, por exemplo, 30, 10% de 30 vai ser 3 pontos. Então, para quem for de escola pública, 10% disso, 3 pontos a mais. Sua nota vai de 30 para 33. E 3% disso, de 30, é 0,9. Então, sua nota vai de 30 para 33, depois mais 0,9, 33,9. Essa é a nota que vai contar na classificação para você conseguir entrar na ETEC ou não. Vale ressaltar aqui, ó, Sistema S, SESI, fundações, não se enquadram como escolas públicas. Então, consulta o manual, leia atentamente a inscrição para você entender se o seu caso se enquadra. E aí, se enquadrar, aproveita, porque isso tem muito valor. Ajuda muito, vai aumentar, é um aumento relevante na sua nota. E queria colocar para vocês alguns dados interessantes para vocês saberem. Já falei em outro conteúdo que 77% de quem entrou no último vestibulinho são alunos que cursaram instituição pública do 6º ao 9º ano. Então esse número é muito interessante, 77%. Vocês conseguem ver quantas pessoas que utilizam dessa bonificação. Então, se você se enquadra, utilize, porque vai fazer diferença para você. E 31% afrodescendentes. Então, são pessoas que também utilizaram essa outra bonificação, que também vai te ajudar aí na classificação e conseguir sua vaga. E eu quero mostrar aqui para vocês aonde na inscrição que você vai ter esse momento para preencher e pedir essa bonificação. Vejam aqui no site, então, como eu falei, iniciar inscrição está aqui nesse botão principal enquanto as inscrições estão abertas. E vejam aqui a seção 4, ó, pontuação acrescida. Então você vai preenchendo aqui todos os seus dados, vai ter uma seção exclusiva para isso. Se você não se enquadra nos critérios, você responde isso, segue sua inscrição, e se você se enquadra, você preenche exatamente como estiver pedindo para que você consiga ter acesso a essa bonificação e melhorar sua nota. Isso, gente, tem muito valor, ajuda muito na classificação. Agora, com essas perguntas respondidas, com essas dicas, com muito mais conhecimento sobre como funciona a ETEC, tenho certeza que vocês estão muito mais preparados para vocês enfrentarem todo esse processo de preparação para o vestibulinho e para vocês irem muito bem e conseguirem a vaga de vocês na ETEC. Aqui na descrição, como eu falei, vocês vão encontrar o link para o simulado gratuito, já vai ajudar muito vocês, outros vídeos que eu fui mencionando ao longo do vídeo, tudo aqui para ajudar na preparação de vocês. Boa sorte para todos vocês, contem com a gente, mandem direct, comentem aqui no vídeo o que ajudou mais vocês, o que mais vocês querem ver de conteúdo que possa ajudar vocês, e curta o canal, compartilhe o vídeo com seus pais, com seus responsáveis, com amigos, com todo mundo que você acha que pode ajudar, tá bom? Contem conosco, um abraço pessoal.